tudo bem? Boa noite! Nós vamos continuar nossas aulas falando de sinais vitais, né? E hoje vamos falar um pouquinho de como aferir a pressão arterial. Bom, só lembrando um pouquinho lá na anatomia, que o sangue ele circula no corpo todo através de quem? Através dessa bomba aqui, que é o nosso coração. Então, o coração, a função dele é apenas de bomba, da qual ele vai circular o sangue através das artérias para o corpo todo. Definindo então o que é pressão arterial, é a mensuração da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. E qual é a finalidade disso então? De promover uma boa perfusão tecidual, ou seja, promover a perfusão dos tecidos e com isso possibilitar então as trocas metabólicas. A pressão arterial ela pode sofrer variações? Sim. Primeiro, ela pode sofrer alterações pelo seu débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo através do leito vascular em 1 minuto. Só isso? Não. Ainda ela pode sofrer interferência ou variações pela resistência vascular periférica. O que é isso? Redução ou aumento do lúmen do vaso. O que é lúmen do vaso? Olha isso daqui. Nós temos um vaso sanguíneo, né? E aqui nós temos a abertura. Então, essa variação pode ser vasodilatação, aumentar esse lumen do vaso, ou até mesmo reduzir o lumen desse vaso, da qual chamamos de vasoconstrição. Um outro fator importante que vai ter variações na pressão arterial é a viscosidade do sangue. Então, o sangue ele passa através no lumen das artérias. Quando é que o sangue vai ficar muito viscoso? Um exemplo é o paciente diabético. Os pacientes diabéticos, o sangue ele fica um pouco mais grosso, então tem dificuldade de passar. E essa dificuldade do sangue passar no leito vascular pode ter variação também na pressão arterial do paciente. E um outro motivo também, muito importante também, são as obstruções. Como assim obstruções? Bom, ao longo dos anos a gente acumula aqueles hambúrgueres, aqueles refrigerantes e com isso, no nosso organismo, dentro desses vasos aqui, vai criando placas de gordura. E essas placas de gordura dificultam também a passagem do sangue, né, no lumen das artérias, fazendo com isso a pressão arterial sofrer vários tipos de alterações. Bom, então nós vamos lá. A pressão arterial, então, nós vimos que é a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. E aí nós vamos ler e registrar isso através de milímetros de mercúrio, mmH maiúsculo G. Nós temos dois valores de medição de valores de pressão arterial. Quais são eles? A máxima e a mínima. A máxima nós vamos chamar de sistólica ou sístole, que é a contração, é quando o sangue impulsiona o sangue através da parede das artérias. E a mínima chamamos de diastólica, que é a diástole, que é o relaxamento do coração. Bom, existem fatores também que vão interferir na pressão arterial. Um exemplo muito claro, o aumento da pressão arterial chamamos de hipertensão. Um exemplo, alimentos ricos em sódio. Alimentos ricos em sódio, medo, ansiedade, exercício, dor, bebidas estimulantes e algumas patologias na qual nós citamos a arteriosclerose, que é aquele acúmulo de gordura na parede das artérias, entre outras, e também as doenças renais. Temos também a diminuição da pressão arterial, da qual nós chamamos de hipotensão. Quando que ocorre isso? Ocorre isso quando o paciente fica muito tempo em repouso, paciente acamado, AVCzado, sepelados, que estão na UTI em tempo prolongado, enfim. Esses pacientes têm a tendência de ter hipotensão, depressão, jejum e também hipovolemia e
pouco volume sanguíneo. Nós temos agora também fatores que interferem na pressão arterial, não é só por fatores intrínsecos do paciente ou patologia, não. Nós temos também fatores associados ao equipamento. Um exemplo, o nosso aparelho de pressão, ele precisam ser calibrados. Todo aparelho hospitalar, ele é calibrado. Tem aparelhos que serão calibrados de 1 ano, de 6 meses, enfim. O ideal é que esse aparelho de pressão, eles tenham essa calibração a cada 6 meses. Um outro fator também é o manguito de tamanho adequado. Não adianta eu pegar um manguito pequeno e colocar num braço obeso. E também não vai adiantar eu pegar, um manguito muito grande e querer colocar num braço pequeno também, que não vai funcionar. Vai interferir no valores da pressão do paciente, em valores pressóricos. Um outro fator também é a bolsa inflável. O que é a bolsa inflável? Nós temos o manguito e neste manguito dentro tem uma bolsa inflável, que às vezes a gente acaba fazendo reposição desse material e essa bolsa precisa ficar aproximadamente cobrindo 80% do manguito. Um outro também fator importante também são os aparelhos eletrônicos. Como eu mostrei nas aulas anteriores, os diversos tipos de aparelho de pressão. Então, o aparelho eletrônico, ele é ideal que nós vamos ter uma leitura mais precisa, porém, os de manguito, aqueles de pulso já não é tão criterioso e não atende algumas exigências, E um outro fator também é o posicionamento do esteto e do manguito. No manguito, vocês que estão em casa podem pegar o manguito de vocês, o aparelho de pressão de vocês, que vai ter uma setinha no manguito. Aquela setinha indica o local adequado onde esse manguito tem que ficar. Muitas das vezes a gente pega ele um pouquinho assim, de vez em quando, de cabeça para baixo. Bom, ainda fatores que interferem na pressão arterial é a técnica, É aquele bichinho que está do outro lado que vai aferir a pressão desse paciente. Primeiro, eu preciso de deixar esse paciente num local confortável. O conforto não é só para o paciente, é para quem está olhando também a pressão. Não dá para você ficar fazendo malabarismo de cabeça para baixo para olhar uma pressão que não vai surtir muito efeito, Um outro fator importante medidas feitas de forma inadequada, podem resultar uma subestimação da pressão arterial. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ser exato. O olho do observador nesse ponto é importante, eu não tenho que ter nenhum achômetro. Então, a posição do braço do paciente, que ele tem que ficar estendidos, a nível do coração, não dá para ficar nem muito baixo e também nem muito alto. E um outro fator importante são as roupas. Não dá para mim colocar um manguito em cima da roupa do paciente, isso vai também interferir. Vamos lá. Além disso, o que pode mais influenciar, nos valores da pressão se eu não for olhar de forma adequada? Estou olhando o braço do paciente, pressão do paciente. Insuflei o manguito, não consegui visualizar. Não dá para mim de forma consecutiva ficar insuflando aquele manguito. Por quê? Porque eu vou acabar subestimando a pressão do paciente. Vou esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos, descansar, para depois novamente aferir a pressão daquele paciente, Bom, quais são os valores limítrofes da pressão arterial do paciente? Não adianta a gente saber a técnica, saber como olhar, mas eu não sei de cabeça. Então, esses valores, eles têm que estar na ponta da língua. Não dá para você, pedir para o paciente, espera só um pouquinho que eu vou olhar aqui no Google. Não existe isso, não tem como. Então, esses valores já tem que estar memorizados na ponta da língua e saber interpretar também uma pressão, Vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. O que é uma pressão ótima? É aquela pressão onde eu tenho nível expressórico, eu falo de pressão. Sistólica, que está abaixo de 120, desculpa aí.
E a pressão diastólica abaixo de 80. Um valor normal, pressão sistólica menor que 130 e a pressão diastólica menor que 180. E chamamos também daquela pressão limítrofe, não está normal, mas também não está alta. Quem é essa? Onde eu vou ter uma pressão sistólica de 130 a 139 e a diastólica 85 a 89. Ok. Aí começa já as hipertensão. O que é hipertensão, então? Valores acima de limítrofe. Eu tenho, então, hipertensão em estágio 1, 2 e 3. Dineia, mas aonde é que se arrumou esse trem? Olha só. Todos esses dados, eles foram publicados em 2010 na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Então, esses são os valores limítrofe e as alterações que teve recentemente não mudou muita coisa não, tá? Então, eu tenho hipertensão estágio 1, 2 e 3 e eu tenho ainda aquela pressão acima de 180 classificado como pressão de difícil controle. Tá, professora, mas às vezes você vai pegar um paciente que tem uma pressão 140 por 70 e o médico falou que é normal. Ok, lembra que eu falei que não basta apenas olhar, saber fazer e entender de valores, tem que interpretar. Tá, esse paciente tem essa pressão 140 por 70, qual o tamanho dele? Ele é grande? Ele fuma? Né? Tem todos os outros fatores associados que eu preciso de entender, saber interpretar para definir uma pressão do paciente, né? Tem paciente que tem uma pressão 90 por 60, tá normal? Tá baixa? Não, para mim não tá baixa, desde que ele não tenha nenhum sintoma, tá certo? E aí, só falei de adulto, né? Tem também valores limítrofe de criança. Nós temos criança de 2 aninhos até os seus adolescentes, né? Nossa, meu adolescente hoje é maior do que um adulto, né? Vamos lá. Então, PAS é pressão arterial sistólica, PAD é pressão arterial diastólica. Numa criança menor de 2 anos, nós temos uma sistólica entre 64 a 111 e a diastólica entre 70 a 73. E assim por diante. Então, cada faixa etária vai ter o seu valor limítrofe, ok? E aí? Bom, e aí nós vamos olhar a pressão arterial do paciente, mas eu preciso de relembrar um pouquinho a anatomia, né? Professora de anatomia, né? Vamos lá. Quais são os locais de verificação da pressão? Só pode ser no braço? Não, existem outros locais que eu posso olhar a pressão. Mas aí eu tenho que lembrar um pouquinho de anatomia, que eu vou trabalhar com 3 artérias importantes. A artéria braquial, a poplita e o pedioso. Bom, a braquial, o nome já diz, né? Já está no braço. A poplita, ela vai vir da artéria femoral. Lembra que os nomes da artéria é de acordo com a posição onde ela se encontra. A maioria das artérias e veias a gente faz essa analogia. Então, vem da artéria femoral, ela vem para região posterior do joelho, que é a poplita. E o pedioso vem de pé. O que eu preciso então para olhar a pressão arterial do paciente? Nós vamos separar o nosso material, para evitar a gente ficar indo e voltando, né, para não ficar gastando perna, gastando tempo. Nós vamos organizar o nosso material. O que eu preciso? Uma bandeja com... Ai, pra que bandeja, professora? Pra não sair carregando aquele monte de trem debaixo do sovaco, né, gente? Pelo amor de Deus, né? No meio do hospital. Pensa, dar 1 quilômetro, né, para o paciente, né? E aí tem que voltar lá atrás, né? Cai isso aqui, cai aquilo outro. Melhor você se arrumar, pegar uma bandejinha, né? É uma coisa mais profissional. Colocar ali, né, um algodão com um álcool para limpar as olivas do esteto e o esfigmonomagômetro, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer, então, a partir de agora? Lembrando que o aparelho de pressão, ele tem aquela setinha lindinha que já vai me dizer aonde eu tenho que posicionar esse manguito no braço do paciente.
que nós vamos fazer? O porquê que ocorre a pressão? Que trem que nós vamos arrumar ali? Nós vamos fazer praticamente uma isquemia dessa artéria braquial. Como assim? Ao colocar no braço o manguito na direção da seta e ao insuflar esse manômetro, essa artéria ela vai ser bloqueada o seu fluxo sanguíneo. Aos poucos eu vou soltar na minha pera no manômetro e eu vou começar a escutar sons ao voltar o fluxo de novo dessa artéria. É interessante aí em casa, vocês pegaram a pressão e trabalhar o manejo da pera e o manejo dessa válvula que está aqui logo abaixo da pera. Por quê? Porque esse controle é ideal ao soltar a válvula aos poucos, de 10 em 10, de 20 em 20, que eu vou escutar esse fluxo e ver ele no manômetro. Então tem que treinar ali, abrir e fechar essa válvula. Às vezes fica um pouco enrijecida, endurecida, a gente vai trabalhando ela para conseguir ter um pouco de domínio, certo? Então tá, nós vamos colocar o manguito no braço do paciente, ao insuflar nós vamos ter uma isquemia dessa artéria e depois, desinsuflando, nós vamos escutar o retorno dela aos poucos, ok?